Seja bem-vindo à segunda parte do Fora do Jogo. Como lhe tinha prometido, vamos falar de basquetebol com o presidente e um dos jogadores do Centro dos Antigos Alunos dos Salesianos do Porto. Boa noite a ambos, Sr. Presidente Francisco Miranda, Nuno Perdigão, uma referência do basquetebol. Obrigada por estarem aqui. Começava por perguntar ao Nuno, desde quando é que começaste a jogar nos Salesianos? Bem, nos Salesianos, eu como também estudava no colégio, e todo o colégio é muito puxado para o basquetebol, eu comecei a jogar com 6 anos. Foi a idade com que foste para o colégio? Sim, comecei a jogar. Tive uma interrupção porque, como qualquer miúdo, gostava de ser jogador de futebol na altura. E fui fazer uns anos para as escolas do Futebol Clube do Porto. Mas houve um treinador dos Salesianos na altura que disse para eu voltar e ainda bem que voltei. Resgatou-te, não é? Resgatou-me, chamou-me à razão. Nuno, a formação e a preparação para a vida, segundo os princípios de Dom Bosco, foram importantes no teu crescimento como ser humano e como atleta profissional? Como pessoa, foi muito bom. E os ensinamentos de Dom Bosco transmitem muito o que nós também pretendemos fazer no centro, que é educar as pessoas para a vida, dar saídas para as pessoas conseguirem depois desenvolver os seus sonhos. Foi assim que Dom Bosco começou e ajudou-me, como é óbvio, na carreira profissional. Digamos que depois, tendo uma base, tendo essa educação por base, é só manter e seguir em frente. Seguir os princípios, não é? Francisco Miranda, ser presidente de um clube com 72 anos não deve ser tarefa fácil. Quais são os momentos que mais o orgulham destes 7 anos a liderar este clube? Antes de mais, boa noite. O momento mais alto que nós tivemos desde que eu assumi a presidência do centro foi realmente o ser campeão nacional do CNB2, na época de 2004-2005, e ainda por cima tive o privilégio de ser um dos treinadores daquela equipa. Campeão nacional foi o momento mais alto realmente em termos desportivos. Em termos não desportivos, foi há 3 anos ter organizado o Encontro Nacional de Antigos Alunos, portanto, e em que apareceram cerca de 250, 300 alunos, antigos alunos de todo o país. Qual é o balanço que faz do trabalho realizado pela sua equipa ao longo deste tempo? Julgo que é positivo. Nós temos melhorado bastante. Quando começamos há cerca de 7 anos, o centro estava quase encerrado. Só tinha mini-basquete e graças a um irmão meu que lá se dedica a tempo inteiro e a uma pessoa a quem eu julgo, e acho que vai ser em primeira mão que vou dizer isto, porque nós fazemos um torneio de mini-basquete há 22 anos seguidos e intitulamos-lo de Vítor Barreto, porque foi um dos grandes impulsionadores do mini-basquete na cidade do Porto, e nós vamos alterar esse torneio para Fernanda Maia, porque realmente é uma pessoa que anda connosco há muitos anos e sempre ligada ao mini-basquete, e portanto vamos passar o torneio para esse nome. De resto, eu julgo que realmente tem valido a pena e tem-se mostrado o trabalho, porque, por exemplo, no ano passado, pela primeira vez, desde há 10 anos esta parte, conseguimos pôr uma equipa num campeonato nacional, coisa que não é fácil, para um clube com as dimensões do nosso não é nada fácil. Conseguimos pô-lo, conseguimos motivar grandes figuras do desporto nacional e do basquete em particular a regressarem a casa, e o exemplo é o Nuno, e mesmo os outros atletas que andam por esse país basquetebolístico fora, têm sempre muito orgulho em estar connosco no último fim de semana de maio, nesse tal torneio de mini-basquete. Realiza-se sempre nessa altura, o último sempre fim de semana no de último maio? fim de semana de maio de cada ano, sempre. Já dizem, dos melhores torneios, inclusive é o responsável maior pelo mini-basquete em Portugal, o professor Sampaio Araújo, tem-nos dado o privilégio de estar presente quase sempre a incentivar os miúdos, e depois temos tido realmente a presença de grandes figuras do basquete nacional, como o Nuno Perdigão, o Miguel Miranda, o Paulo Cunha, e este ano tivemos o Pedro Catarino
e o André Bessa, que foram ex-atletas nossos e que fazem o favor de estar presentes no torneio para abrilhantar e para realmente os miúdos se motivarem ainda mais a praticar a modalidade que todos nós gostamos. Nuno, durante quantos anos foste basquetebolista? Durante quantos anos? Bem, terminei há 2 anos. É só fazer as contas, como diz António Guterres. Começaste com 6, que idade tens? Eu, como profissional, tive 14 anos no basquetebol. Passaste por clubes como o Futebol Clube do Porto, o Oliveirense. Que recordações te deixaram esses clubes? Não tive na Oliveirense, tive na Oliveirense. Peço desculpa, não tem mal. Oliveirense. Assim, quando saí dos Salesianos fui para o Futebol Clube do Porto. Na cidade do Porto é o clube de referência. Sou portista desde pequeno. E foi lá que realmente, depois de uma formação feita nos Salesianos, que consegui fazer a passagem para atleta profissional. Muito bem orientado e tenho que agradecer ao máximo ao Futebol Clube do Porto por me ter dado essa orientação e ter-me deixado prosseguir uma carreira que foi longa e de algum sucesso. No Oliveirense tive 2 anos, depois de ter estado no Belenenses, outro clube que também me deu muito gosto jogar, porque realmente tive numa época em que o Belenenses saltou para um clube que era de fundo de tabela, para um clube de topo a nível nacional. Eu tive muito gosto em pertencer a essa equipa. No Oliveirense tive 2 anos em que fui campeão, mas coincidiu com umas primeiras lesões que tive e talvez por isso não tenho uma ligação afetiva ao clube, que sempre me apoiou também a passar essas dificuldades, mas traz-me sempre alguma tristeza lembrar-me desses tempos. Tentei e tive a sorte de conseguir sempre ser muito útil a todos os clubes. Uma das coisas que o prémio que me dá realmente maior prestígio para mim a nível pessoal é, durante a carreira no Futebol Clube do Porto, ter recebido um Dragão de Ouro por parte do clube. Como portista, preenche-me de uma forma muito grande. Oh, Nuno, as marcas que te deixaram esses clubes que acabaste de referir são maiores do que as que te deixou os Salesianos? Não, os Salesianos foi o meu clube de formação. Um valor emotivo também diferente? É diferente. Aliás, eu comecei a ter nova ligação com os Salesianos durante a época passada. Mas sempre acreditei um bocado no trabalho que se faz por lá. Não é por acaso que o meu filho também, quando esteve no Porto, na cidade do Porto, quando viemos novamente para a cidade do Porto, foi treinar para os Salesianos. Está nesta altura com 16 anos e está lá há cerca de 8 anos. Por isso é um respeito enorme que tenho pelos Salesianos, porque foi o clube que me lançou nessa carreira. Francisco Miranda, os salesianos passaram por um período difícil em que tiveram que fechar portas. Penso que terá sido entre 63 e o ano de 75. A partir dessa altura, não houve mais crises ou foi mais fácil ultrapassar esses momentos maus? Não se pode dizer que não houve mais crises. Houve realmente, há cerca de 9, 10 anos, houve ali um vazio diretivo, mas que depois realmente foi ali um período de 2 anos em que a atividade foi muito reduzida, como eu disse há bocadinho, foi só o mini-basquete, mas depois a coisa começou novamente a evoluir e nunca mais parou. Em 75 realmente, 74 mais propriamente, começa realmente a emergir novamente, porque havia ali um grupo enorme de antigos alunos do colégio, do oratório, porque o colégio, e como quase todas as casas católicas, naquele tempo tinham oratórios, e era assim que cativavam os miúdos para a prática desportiva, ou para a catequese, através da prática desportiva. Havia um grupo bastante significativo de atletas espalhados por outros clubes que se lembraram realmente de reativar o centro.
e atletas de renome à data no basquetebol. Tínhamos o Armando Catarino, que estava a jogar no Futebol Clube do Porto, tínhamos o Manel Soares, que chegou a jogar no Futebol Clube do Porto, o Catarino inclusive em parceria com o melhor americano que passou por Portugal a jogar basquete, o Dale Dover, não é? E realmente lembraram-se de juntar toda a gente e reativar, e a partir daí tem sido sempre em crescendo, sempre em crescendo. Nós temos algumas imagens, gostava que o nosso realizador as pusesse no ar para que pudéssemos ir comentando. Isto aqui é o primeiro grupo de finalistas, primeiro grupo de antigos alunos salesianos, não ainda do Colégio dos Órfãos, porque os salesianos só vieram para o Colégio dos Órfãos, atual Escola Salesiana do Porto, em 52, 53. Isto aqui ainda é uma imagem da oficina de São José, na Rua Alexandre Herculano. Isto aqui é a primeira equipa de basquetebol dos salesianos. Aqui é a primeira equipa de mini-basquete e tem ali realmente o monitor, é o decano dos antigos alunos atuais, é o senhor Júlio Geraldes. Eu costumo dizer que é o pai de nós todos, porque realmente foi uma figura ímpar. Aquela, não é? Como todas as outras, mas esta tem um ar assim mais de antiga, não é? Exatamente. Isto aqui é o colégio que já não é bem assim, porque o colégio está a ser completamente remodelado. O imóvel foi adquirido pelos salesianos à Câmara. Esta é uma fotografia realmente de grande importância, porque é a equipa que teve o primeiro título nacional para os salesianos. Na década de 50. Na década de 50, exatamente. Foi um jogo disputado em Leiria. Isto aqui já são imagens mais atuais, é para demonstrar a nossa atividade. Desculpe. Esta fotografia é de campeões nacionais do CNB2 em 2007, 2008, em Pousos, Leiria. Se me permite, Presidente, vamos continuando com as imagens, mas eu vou passando à conversa com o Nuno Perdigão, continuando. Nuno, que recordações guardas das tuas quase 100 internacionalizações pela seleção portuguesa de basquetebol? Foram excelentes, foram momentos excelentes, com grandes companheiros de equipa. Numa fase em que o basquetebol na Europa sofreu muitas mudanças, porque a ex-União Soviética foi dividida, criaram-se muitos países de leste, e esses países, sim, muito fortes a nível basquetebolístico. Trouxe-nos muitas dificuldades em conseguir apuramentos, dificuldades acrescidas, mas com grupos muito fortes de jogadores que, desde muito cedo, jogamos juntos, desde de júniores, de seleções de júniores que estávamos juntos. Representar Portugal tem sempre traz-nos sempre uma força, uma vontade, um orgulho enorme, e passar por esses momentos com as pessoas que passei deixa-me muito orgulhoso. Que significado tem para ti este regresso aos salesianos como treinador da equipa de sub-18? Para mim, individualmente, foi mais um desafio que me lancei a mim próprio. Gostaria de continuar ligado ao basquetebol e ajudar os salesianos a evoluir na formação com a experiência adquirida. É uma dos meus objetivos a curto prazo, porque depois daquela interrupção que o Presidente falou e de algum desnível que houve, porque até lá os salesianos eram sempre equipas de topo, trazer novamente os salesianos a esse topo é um dos objetivos que tenho, que lancei o ano passado para dar algum apoio, mas que este ano, a nível oficial, comecei a época. É o grande objetivo que tenho. Transmitir a experiência aos mais novos para que os salesianos e eles próprios consigam realizar esse sonho de chegar ao topo. A conversa está a terminar, Francisco, mesmo só para rematar. A direção que lidera é composta por pais de atletas que trabalham de forma graciosa. Isto faz com que estejam muito próximos de uma família?
eu não diria que estamos muito próximos de uma família. Somos mesmo uma família. Somos mesmo uma família. Porque, e para rematar, enquanto que grande parte dos clubes, o basquete é um fim, para nós não. O basquete é um meio. Porque nós estamos inseridos na zona mais pobre da cidade, da zona oriental. Há muitos miúdos com muito poucos recursos económicos, famílias um bocado atribuladas, e nós fazemos gosto que eles estejam lá todos connosco e não deixamos ninguém ir embora, seja por que razão for, não é? A não ser que realmente o miúdo queira ir embora. E isso para nós é o mais importante de tudo, é seguir exatamente o lema com que você começou a conversa, o lema de Dom Bosco: fazer bons cristãos e honestos cidadãos. E nós utilizamos o basquete exatamente para isso. Obrigada pela vossa presença aqui esta noite. Sucesso para as vossas carreiras e para os salesianos. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Passamos agora aos destaques do Jornal Audiência, da capa de Desporto para amanhã. Podemos ver que a manchete está relacionada com a equipa do Futebol Clube de Pedroso, que alcançou a primeira vitória da época ao vencer o Avintes por 1-0. No canto superior esquerdo tem lugar o relato das notícias do futsal. Módicos e Freixeiro por maus caminhos, e todos os resultados e classificações distritais também podem ser vistos no Audiência Desporto. Na página 5, relevo para o futebol nacional. Na segunda Liga, Leixões vence Naval por 4-3, na segunda Divisão, Coimbrões imparável, e na terceira Divisão, Felgueiras e Grijó imperturbáveis na liderança. Embaixo tem lugar o futebol distrital, com o título Progresso escorrega e dá liderança ao Golpilhares, tema que pode ser visto na página 4, e no hóquei em patins, mais de 100 atletas já patinam pela ACR Golpilhares. Por fim, o desporto motorizado, com as páginas 10 e 11 dedicadas ao autoclássico, Motor Show celebrou 10º aniversário. São estes os destaques que podem encontrar amanhã na secção de desporto do Jornal Audiência. E antes de passarmos aos destaques do futebol distrital, queria agradecer publicamente ao Francisco Miranda, que não teve tempo para me oferecer este exemplar, que tem o registro da memória do Centro de Antigos Atletas dos Salesianos do Porto. Não teve tempo, mas eu agradeço na mesma daqui ao Francisco. Obrigada. Agora sim, com o Johnny Lino, vamos para os destaques do futebol distrital deste fim de semana. Johnny, em que o Cerzedo finalmente conseguiu a primeira vitória. Antes de mais, boa noite a todos os telespectadores. É verdade, o Cerzedo finalmente conseguiu a primeira vitória, numa partida em que entraram a ganhar e acabaram por sofrer o golo do empate ainda na primeira parte. Pouco depois o César defendeu uma grande penalidade que poderia ter dado vantagem ao Hermesinde, mas no início do segundo tempo a equipa acabou por conseguir marcar mais 2 golos e venceu então o Hermesinde por 3-1. É uma vitória que a equipa já procurava há imenso tempo, e que pode nascer aqui então a viragem no momento da equipa. Que o Pedro Domingas tanto deseja, não é? Exatamente, que o Pedro Domingas tanto deseja, e o Presidente e todos os adeptos, e que pode então lançar o Cerzedo para um bom resto de temporada, à medida do plantel que possui. Em sentido descendente está o Oliveira do Douro. O Oliveira do Douro está em sentido descendente. Este jogo, até a estrutura criticou muito a arbitragem. O Oliveira do Douro perdeu em casa com o Barrosas por 4-1, já está na zona de descida. Foi um resultado completamente atípico, mas é preciso ter em conta que houve muita contestação ao trabalho do árbitro devido a 2 grandes penalidades que, na opinião dos responsáveis oliveirenses, foram mal assinaladas, e há ainda a registrar 2 expulsões para a equipa da casa, do guarda-redes Ricardo e do avançado Paulo Figueiredo, e ainda o treinador, antes do final do jogo, também acabou por ser expulso. Vamos ver como é que corre o próximo jogo. A equipa visita o Parafita, que é um dos líderes do campeonato, uma equipa que veio da primeira distrital e que está a fazer um excelente início de temporada. Vamos ver como é que corre.
O Oliveira Douro precisa, na mesma linha de Cerzedo, também de uma vitória para conseguir encarreirar no resto do campeonato. Johnny, na primeira divisão, o Pedroso foi ao Reduto, aliás, o Pedroso venceu em casa o Ovintes num derby gaense. Sim, o Pedroso, portanto, uma equipa que veio recentemente da segunda distrital, ainda não tinha vencido, foi esta a primeira vitória. A equipa também já demonstrava alguns sinais de ansiedade porque tem feito boas partidas, mas os resultados não apareciam. Os resultados não iam aparecendo. Desta feita conseguiu vencer, um jogo equilibrado, típico de um derby gaense, uma assistência muito boa. O golo foi apontado já na segunda parte e veio traduzir um bocado aquilo que se passou, com o Pedroso a ser superior ao Ovintes, que também teve as suas oportunidades de golo, mas que a partir de determinada altura, e também com menos um jogador, a partir dos 61 minutos, precisamente. Exatamente. Com a expulsão de Rafael. Exato, Rafael viu o segundo cartão amarelo, foi expulso por acumulação e acabou por ser subjugado portanto, à vontade e ao melhor futebol do Pedroso, com uma derrota por 1-0. Johnny, ainda na segunda divisão da Associação de Futebol do Porto, temos o Águas Santas na Série 1, que protagonizou a goleada da jornada, não é? Sim, o Águas Santas, portanto, uma equipa que em anos anteriores não tinha demonstrado grandes melhorias, portanto, era uma equipa ali meio da tabela, e este ano já ocupa, portanto, a terceira posição no campeonato, com os mesmos pontos dos outros líderes, 7, portanto, um bom início de temporada, e este fim de semana presenteou os seus adeptos com uma vitória por 4-0, o resultado mais expressivo desta série e desta divisão. Johnny, à medida daquilo que pretendemos para os próximos programas, vamos também dar destaque a clubes de outras associações de futebol, que não só a do Porto. Um exemplo já para esta semana é da Associação de Futebol de Braga, com o Fão a pedir insolvência. Sim, o Clube de Futebol Fão, portanto, foi fundado em 1957 e esta situação de insolvência foi pedida pela direção ao Tribunal de Esposende a 21 de setembro do mês passado. Portanto, isto apanhou um bocadinho os sócios de surpresa, porque os sócios ainda não sabiam, só passado 6 dias é que a direção comunicou no site do clube, portanto, essa intenção. Mas, entretanto, já houve também uma Assembleia Geral, não foi? Houve uma Assembleia Geral no passado dia 3 de outubro, que ratificou, portanto, esse pedido de insolvência. Os sócios aí tomaram conhecimento dos motivos que levaram a este pedido e, portanto, votaram a favor do pedido de insolvência. A insolvência surge no seguimento das dívidas do clube. O clube, em 2007, inaugurou um centro desportivo que custou mais de 3 milhões de euros e essas dívidas advêm portanto, da construção desse centro. Os credores são maioritariamente empresas de construção que estiveram ligadas à construção do complexo desportivo. Portanto, e o Fão acaba por entrar numa situação de difícil, monetariamente muito difícil. A equipa, portanto, está na divisão de honra da Associação de Futebol de Braga, esteve 4 anos na terceira divisão nacional, subiu em 2007-2008, no ano da inauguração do complexo desportivo, foi campeã e acabou por descer 5 épocas depois. Ocupa um dos últimos lugares também, fruto de toda esta instabilidade que se vive no clube. Portanto, e agora vamos ver, o Tribunal irá decidir. A direção disse que, nessa Assembleia Geral, alertou os sócios que esta era a melhor maneira de conseguir salvar o património do clube, porque, entretanto, os credores já executaram as respectivas hipotecas, portanto, e o clube está em risco de perder o património que tem, complexo esportivo, equipamentos, todo esse valor que possui. Pronto, e agora é esperar que a decisão do Tribunal saia e saber o que é que vai acontecer à equipa. E agora, Johnny, o nosso tempo chegou também ao fim. Obrigada e até para a semana. Obrigado, até para a semana. Ao fim, chega também este 6º Fora do Jogo. Lembro que temos um e-mail para onde podem enviar as suas sugestões. É o foradojogo@rtv.com.pt. Temos também a nossa página do Facebook, Fora do Jogo-RTV, onde nos pode seguir e consultar todas as novidades do programa. Contamos consigo para a semana. Até lá, fique na companhia da RTV. Não fique de fora do Fora do Jogo.